Buenos dias, diretamente de Zumbilândia, a TV Costa da Lagoa, para o Brasil, para o mundo, para o estado de Santa Catarina, para Floripa, a Ilha da Magia, supostamente magia, depois de remover toda a nicotina que há nesse lugar, e tantas outras coisas desagradáveis que as pessoas preferem não comentar. Elas preferem se apropriar de instituições, se apropriar da vida dos filhos e das famílias dos outros para esconder toda a porqueria construída, a porqueria criada, a porqueria institucionalizada, assim como em instituições de governos de outros países. Já estamos percebendo que o cara que mais falou contra as supostamente picadas, agora é o cara que vai falar a favor das picadas, e chamar quem de negacionista? O ministro que está lá. E isso é o grande engano, né? Que sai um, entra outro, um fala mal do outro, dos governos, e tudo continua a mesma porcaria. A mesma porcaria, mais ou menos como Santa Catarina. Santa Catarina, o estado deplorável, onde, se as coisas funcionassem, uma família não teria que estar enfrentando a justiça, gastando inclusive em advogados particulares para enfrentamento, por causa da corrupção na Defensoria Pública, corrupção nas instituições, na promotoria infantil, nas instituições infantis, no setor de inteligência, tudo infiltrado, como eu tenho demonstrado, em todas as notícias que eu tenho dado nos meus canais, nos últimos 4 ou 5 canais da MEG, e demonstrado como a educação livre funciona. Hoje de manhã, por exemplo, Matheus Otávio estava fazendo aula de coreano. Se ele frequentaria a escola, ele não faria aula de coreano. Aí vinham as professoras putinhas maconheiras e dizer: mas se os pais querem, a família quer, ele pode fazer coreano em casa. Mas então ele pode fazer coreano em casa, português em casa, sem usar as estruturas totalmente infiltradas por grupos terroristas e ideologias governamentais, que nada tem a ver com uma sociedade criativa, apenas proteção a drogados e sociedade decadente, como nós temos demonstrado. E por que eu estou falando cantado, ilustrado? É para que entendam, e não é para que me critiquem, como alguns colegas aí da internet já acharam um jeitinho internacional, meio brasilizado de criticar aquelas pessoas que se enfeitam diante das câmeras para dizer o que elas têm que dizer sobre códigos absolutos, por não poder falar as palavras mágicas de maneira nenhuma. Eu fui censurada nessa merda porque eu não falava do Git desta maneira, eu falava o nome da porqueria toda e queria contar a história da família, e aí eu fui o quê? Censurada. Uma enxurrada de coisas. Agora o próprio YouTube me mandou uma carta que, se eu continuar fazendo vídeos, eles não vão aceitar as denúncias de algumas aí que não procedeu, algumas denúncias contra o meu canal. Mandaram a cartinha dizendo para mim continuar sendo respeitosa, falando o meu magnês e levando a vida e criando os meus conteúdos. Foi a última cartinha que eu recebi da empresa YouTube, depois de tanta censura, de tantas coisas, de tantas injustiças. E como eu sei que a plataforma é rígida com algumas coisas, também aproveitei o momento
para fazer as denúncias necessárias, todas as denúncias necessárias. Usei todas as minhas antenas, chamada cabelo, e mandei para frente todas as denúncias necessárias através da plataforma para pegar o grupo de pessoas da Costa da Lagoa que tinham mania de perseguição, de ficar nos meus canais e denunciando as minhas falas para esconder seus crimes. Então, denunciei aí, usei a plataforma direitinho, expliquei bem, mandei tudo falado, criptografado de voz, de imagem, de texto, pedindo para o YouTube remover o uso e abuso da minha imagem, pedindo para eles denunciar na justiça brasileira que estão fazendo isso com a minha pessoa e que isso traz um constrangimento e uma falta de confiança numa plataforma que se apresentou tão totalitária em tantos momentos. Agora é o momento de ser uma plataforma totalmente qualificada a não permitir esses usos e abusos de imagem. Imagina que se a plataforma fez aí a censura de uma cantora por ela usar algumas notas da música de um cantor brasileiro, pediram multas imensuráveis para as plataformas se continuar rodando a música dela. Imagina que não é possível fazer justiça tirando de circulação aquele modus operandi da quadrilha feminista de fazer monstrinhos com a minha imagem, enquanto os monstros da água continuam, os monstros reais, os monstros da comunidade, os monstros que existem no local, eles continuam fazendo as suas monstruosidades. A gente precisa, mediante os fatos que temos vivenciado no local, de um equilíbrio muito grande, principalmente para dar carteiraços na Justiça de Santa Catarina. É um equilíbrio que precisamos ter mediante o que temos enfrentado, mediante os grupos terroristas internacionais nos atacando nos anos de 2009 e 2020, através das plataformas, uma perseguição absurda, que pode ou não pode ser gerenciada também por algumas dessas detratoras da lei e da ordem locais, né? Que, como ontem, a senhora Rosângela Máximos só não pulou no Mateus porque tinha as câmeras, porque senão essas malucas, essas lunáticas, esses monstros, detratores da lei e da ordem, eles pulam mesmo nas criancinhas. Além das fotos, elas pulam. E isso não é falar mal das vizinhas, porque se fosse falar mal das vizinhas, não teria esse monte de boletim de ocorrência contra elas lá naquele ano, que não foi feito nada pelas instituições. Eu sinto muito para quem não compreende as minhas falas aí na internet, que fica aí achando que uma mulher que se expõe a esse ponto está fazendo fofoquinha das próprias vizinhas, que eu tenho que me abraçar com um ser inescrupuloso como essa que persegue essas crianças. Eu tenho que fazer um apelo social para alguém decente comprar essa casa e vir morar ao lado dos meus filhos. Isso é o que eu tenho que fazer. É não me entregar para um monstro desse. Exigir que a lei seja aplicada para ela, para o filho dela e para todo mundo que entrou em conluio com ela para fazer todo o mal contra a família. E não como dizem alguns criadores de conteúdo, porque tem que se harmonizar. Vem você aqui, se harmoniza com elas. E não cria essas possibilidades onde que isso não existe.
Você deixa o lobo solto e ele pega as suas ovelhinhas. Você poupa o lobo e aí acontece o quê? Com os filhinhos da Meg tem que correr para dentro de casa porque o monstro está atrás do muro para sair fazendo tudo. E realmente eu sinto muito para esses caras aí que acham que tudo se resolve com um beijinho, abracinho da paz. Não, senhores, é pau. O caso, quando chega deste desnível, é pau. Nós estamos na 4ª guerra, ou guerra de 5ª geração, não é terceira. A terceira foi silenciosa, foi a dos Giti. Essa foi. E agora nós estamos 4ª para 5ª geração, que vai ser com os drones. Como vocês podem ter observado, tudo que está acontecendo aí sobre os aparecimentos dos nossos amigos, das estrelas, que estão sendo confundidos com máquinas produzidas pelos governos. Esses governos que agora querem dizer que foi descoberta a cura para as doenças crônicas com os talguites, que não é verdade, é a maior mentira de todos os tempos. Nós temos produtos, sim, que são negados para as pessoas que fazem cirurgias sem bisturi, limpando e cicatrizando os próprios órgãos. E isso não são guites, não são medicamentos aplicados da antiga forma de fazer saúde pública. E eu estou alertando, já alertei em outros vídeos, fui censurada, removida e um montão de coisas negativas por causa que fui em desacordo com as normas e regrinhas de implantar o totalitarismo usada pelos governos, também o governo de Santa Catarina e pelas plataformas. E agora a gente vai falar sobre os 3 anos de luta de uma Madre Cielos como eu, que resolveu tirar 2 filhos pequenos da escola, uma latina, de América Latina, que decidiu tirar os filhos da escola. Até eu compartilhei ontem a live dela com a psicóloga, poderosíssima, em tempos anteriores, e decidiu fazer isso porque os filhos já não suportavam mais a escola, mais ou menos o caso parecido como o da gente. Sabe onde está Mateus, Mate e Tomate agora? Está testando a máquina soldadora. É assim que funciona. Eles têm uma vida super bonita, super interessante, com a ajuda da mãe e de alguns argumentos neurocientíficos. A gente busca o melhor para eles, a satisfação deles, uma vida feliz, saudável, apropriada. Para esse modo de vida saudável do pai e da mãe que nós buscamos através da suplementação, da nutrição, dos sucos verdes, das plantas, da farmacinha e tantas coisas que vão extremamente contra o sistema totalitário. Mas também fazem em partes dos novos modelos de vida das Smart Cities, dos propostas aí geradas pela Agenda 2030, 2045. O que não vamos concordar é com colocar substâncias estranhas em nós e com as propostas educamentárias, totalitárias ou educamentárias relacionadas com essas agendas oferecidas pelos governos. Não aceitaremos, não nos aproximaremos disso. Usaremos a agenda que estão promovendo a tal da igualdade para obrigar os governos de Santa Catarina e governos do mundo a aceitar os diferentes na nossa condição e parar a perseguição política desacerbada e exagerada que estão fazendo contra a nossa família.
Na história da Mãe Latina, eu vi que ela lutou 3 anos na justiça, entre cada vez as brigas. Ela contou que as crianças ficavam tristes, que as crianças percebiam que eles iam ter audiências. Tipo isso, carregar nós à força lá para o gabinete da juíza e tantas coisas do oficial de justiça meio maconheiro e mais um bando de avaliadores e oficiais de justiça na nossa porta, em vez de estarem na porta da professora Elisete, né? Que despenca a chechete lá da sua sacada quando eu estou recebendo as pessoas na minha casa, o que comprova a perseguição política dela em saber o que está acontecendo com a nossa família e insistindo em assuntos que não lhes pertencem, porque ela não tem filho nenhum, não tem sabedoria emocional, neurológica, neurocientífica para discorrer de assuntos a não ser dos assuntos da politicagem barata, de uma mulher vulgarzinha pra caramba, que jogou sua moral na valeta e não tem moral nenhuma para denunciar meus filhos, meu marido, minhas regras. E que não aceitaremos começar um 2 de janeiro com audiências conciliatórias com essa laia de bandidas da estupidolândia judiciária universitária do direito positivo. E se as autoridades de Santa Catarina insistir nisso, nós podemos acabar muito mal e se machucando, porque ninguém mais tem tolerância, ainda mais depois que eu vi as matérias dessa Mãe Latina, do enfrentamento dela através de advogados. Ela também não exercia uma profissão educativa, mas era uma licenciada em inglês, e ela usou isso a favor dela. Eu exerço atividades como professora de educação liberal a minha vida inteira. E vou usar isso contra tudo e contra todos. E principalmente vou usar a oficina do Renato, aí que é da onde ele se vira para poder estar pagando procurador, para poder estar nutrindo as suas células e se livrando dessas doenças quando o Estado não dá uma espirulininha, né? E amputando ao Estado os crimes que lhes pertencem, principalmente o de ostracismo, por não ter ajudado a família mediante todas essas coisas que são de criação do próprio Estado. Principalmente a perseguição política, usando instituições, dando voz e vez para essas canalhas comunistinhas pra caramba, querendo implantar o comunismo totalitário através da nossa história, de usar a nossa história. Se nós decidimos começar de novo, igual a nós de uma ética diferenciada, apesar de vir diante das câmeras, aqui a mulher máquina, muitas vezes, chamar os oficiais, corregedores e tudo mais de homens sem bagas, e outras cositas mais que são necessárias quando estamos lutando contra ou lutando acima da média de luta amputada para os seres comuns, porque eu estou lutando contra grupos que nos perseguem, grupos delinquentes, grupos que não pacificam nada, porque os pacificadores, os reais pacificadores, alcançarão a misericórdia. Nós só queremos pacificar. A pacificação depende da nossa liberdade para agir em favor da nossa família e em detrimento dos grupos que nos perseguem, como foi comprovado através das polícias civil e polícia militar, quando estiveram mediante a quadrilha, mediante os ataques, que não foram parados ainda, porque ontem, quando o Renato e as crianças chegaram com o bote e o material para nossa segunda caixa d'água,
que a gente vai instalar aqui para o salão poder funcionar, já estavam as duas fofoqueiras de plantão, as stalking malditas, com o pé na estrada para ficar lá vendo o que estava acontecendo, com desculpinha de bater rua para Lagoa e trancando o caminho do Renato, provocando, enchendo o saco, como sempre fizeram. As megera, as jararaca. É isso aí. A perseguição ao homem. E eu já pedi para a Assembleia Legislativa legislar em favor do homem. Não do Renato. O Renato já tem leis suficientes em favor dele como paciente crônico. Ele não depende daquele juiz canalha de audiência conciliatória. Eu quero saber onde está, senhor Reni Batista Neto. Onde está a audiência de instrução e julgamento, onde que o Renato apanha do dono do mercadinho? O que você fez com aquilo? Com aqueles papéis? É o que eu quero saber. O resto não me interessa. É daquilo que eu quero saber. Porque nós somos diferentes. A gente entrega as câmeras em favor e desfavor da família. Eu quero ver se esses canalha entregou câmeras. Claro que não. Imagina que ele ia entregar câmeras dele agredindo com pau um paciente de leucemia do nada. Do nada, porque a rua não é dele. Para ver que existe a perseguição explícita, como eu tenho demonstrado, por parte dessas pessoas que não são melhores que a família, para dizer que o grupo deles que é o protegido, um homem saudável, forte, dono do seu próprio mercadinho, agredir o Renato se recuperando do processo crônico dele. E aonde está? Onde está o motivo para mim ser criticada na internet porque trago isso para as redes? Porque enfeito minha caneta, enfeito meu chapéu, trago cores também aqui para falar coloridinho. Qual o problema disso? Cada um que use a sua criatividade no seu estúdio YouTube. Isso eu estou falando para os criadores de conteúdo que, de alguma maneira, se acharam no direito de criticar a minha história real, enquanto criam seus próprios conteúdos, quais eu assisto com muita atenção e muito respeito, extraio de lá as informações, sou grata, copio formas de impressionar aqui a quem eu tenho que demonstrar a realidade através da plataforma e através da verdade, somente a verdade. Vamos lá. Máquinas de fazer justiça é o que a gente é. Segundo o mestre, não vou citar ele novamente, porque eu fico citando muito o nome dele, daqui a pouco dá direito autoral. Eu considero esse, não é mestre, é um estudioso, que lê muito, estuda muito, traz muita informação através da plataforma, tem um excelente trabalho na TV dele e fala sobre a justiça, sobre consagrar a justiça, sobre essa máquina de fazer justiça, que é por isso que ele rejeitou tantas doações grandiosas para ele parar o trabalho dele. Poderia ficar lá na praia maravilhosa de Cancún, livre de produção de conteúdos, livre de trazer para as redes sabedoria, inteligência, mas ele insistiu nisso, nos conteúdos, insistiu em trazer a realidade e preparar as pessoas para essas questões que vão envolver moeda digital, vão envolver saúde obrigatória e um monte de absurdos que não se adaptarão ao nosso país. Vejam bem, senhores,
nada dessas coisas se adaptarão em nosso país e as pessoas estão se colocando esperanças em outros governantes, em outros momentos de correr para os braços de políticos. Não vê o exemplo meu aqui em Santa Catarina com o Jorginho? Vocês viram algum resultado de eu falar e intimá-lo a atitudes condizentes com a realidade? Vocês viram algum resultado dele? Alguma ação dele contundente em favor da família? Respondam-me. Vai ficar gravada essa conversa minha aqui, ó. Vai ficar para sempre aqui, ó, para os meus filhos ver e saber que as autoridades também foram coniventes com a putifaria que fizeram usando as instituições. Porque pessoas tão deploráveis como aquelas 3 vizinhas que foram na Record TV, elas não devem nem ser ouvidas mediante câmera nenhuma, para pegar a história de uma pessoa, a minha história, e jogar na rede como se fosse um cocô de bosta, igual a cara delas lá, aquelas caras de bosta lá, mentindo, fazendo a parte do que elas fizeram de me espancar em via pública, espancar uma mulher, imaginem, senhores, chutar, pisotear, isso é guerra de 5ª geração. E aí correr na mídia e limpar tudo. Principalmente se elas disseram que eu sou uma problemática. Aí que elas não podiam ter me chutado. Agora, elas querer dizer que são problemáticas, agora depressivinha, que fizeram isso sem pensar, aí vai valer para as autoridades? Umas maníaca psicopata que não passam em teste nenhum. Estavam dele fotos e perseguição sobre o adolescente, de cunho sexual, inclusive, e de cunho para o sequestro planejado. 2 níveis de perseguição absurdas, suficiente para elas estarem presas e não de tornozeleira eletrônica de 3 quilos como querem os meus filhos. Nós queremos a nossa segurança e a nossa paz. E não vamos se entregar às autoridades para ter segurança. Nós provemos a nossa segurança naquele momento que a gangue estava aqui, de alguma maneira. E exigimos que as autoridades façam a sua parte, já que não fizeram, naquele momento, não deram importância para as falas da família, deixaram uma mãe desamparada com 2 crianças, enquanto 40 ou mais vizinhos aplaudiam o conluio maioral de todos os tempos de ostracismo, terrorismo e perseguição política. E Jorginho não se pronuncia de nada. Carteiraço em Jorginho. Carteiraço na justiça. Carteiraço por mandarem. Já estão mandando. Primeiro, esse canalha desse Reni Batista Neto inventou que não ia mais escutar nós. Agora ele resolveu do nada escutar nós. Foi essa atuação, Jorginho? Foi essa tua atuação de visitar aquele fórum universitário e dizer assim: escuta o que eles têm para dizer, porque lá tem 2 agendas da prefeitura da capital. Então isso pode ficar feio, isso não pode ficar feio, isso está feio, isso está fora de controle, Jorginho. A família não quer nada de vocês, só quer que vocês punam os culpados pela invasão, inclusive da própria polícia, que veio invadir a minha casa como se nós fôssemos os bandidos, enquanto nós estávamos se defendendo daquele grupo todo, daquele grupo armado, daquela molecagem drogada, dos alunos da Elisete, filhos da irmã dela e sobrinhos, e o bombeiro aqui, o Yuri, filho da senhora Máximos, junto com aqueles outros que eu também identifiquei, que moram aqui atrás. Tudo
um conluio organizado, formação de quadrilha, grupo organizado desde o ano de 2019, mantendo toda aquela perseguição, 5 anos, mais de 5 anos de perseguição política. Isto é crime no meu estado. E isso é o que motivou a família a ter coragem suficiente de tirar essas crianças da mão deles, do convívio, da circulação, porque depois que desapareceu lá na Lagoa da Conceição, ninguém vai trazer de volta. Uma polícia que não tem condição de chegar em tempo hábil, que o tenente diz que tem avião, mas ele só manda quando ele quiser, para chegar em 3 minutos aqui, que é uma improbabilidade que vai mais de 3 minutos, senhores, para chegar na costa da Lagoa. E eles consideram que eles conhecem a situação ao ponto de não mandar. Negar a segurança pública para mãe de família. Principalmente se eu sou essa pessoa problemática, demente, delinquente, que as minhas vizinhas disseram na TV Record. Aí que eu precisava da ajuda da força. Aí que não poderiam estar fazendo todas essas coisas contra mim, os meus filhos e o Renato com os problemas dele. Mas quando a esquerdalha, a petralhada, vê tudo transvertido do avesso, incluindo as instituições públicas, o que a gente tem é isso. Essa vergonha nacional. Vergonha nacional. Aí depois chega a polícia e diz assim a polícia: nós viemos porque teve um balhado, senão nós nem vinha. No caso, vieram atender o balhado e prender a família, porque tinha que ali dar um beijinho. Mas aí se balhasse um dos meus filhos, aí era só mais um. Aí eu vou mandar para a escola, se a invasão de escola está aprovada do partidarismo ecológico aqui nessa agenda? Sinto muito, isso já é uma causa definida, mas a causa, várias partes de tudo isso, não está definida e que seja de exemplo, que sirva de exemplo para todos esses canalhas que acreditam em fofoqueiras, maníacas, stalking, maníacas, promovendo toda a porqueria, porque elas não querem que o salão funcione. Agora vai sair a outra plataforma de caixa d'água e vai funcionar. Não para elas, mas para pessoas que tenham condições de querer um bom tratamento facial, um bom tratamento capilar, como eu sempre trabalhei na minha vida. Não seria diretamente da capital do trabalho que eu viria para a capital da nicotina e não seria absorvidas. Ao menos pelas que não gostam de sair com os cabelos fedendo a nicotina, elas vão ter um bom lugar para vir cuidar das suas madeixas. E agora, para encerrar, hoje é sem carteiraço, já dei carteiraço suficiente. Enfeitem suas canetas, pois enfeitem suas canetas. Olha o Matheus estudando coreano de manhã. Tá lá na máquina soldadora produzindo alguma coisinha para testes. Ontem tiveram um dia lindo, um dia externo, com muita convivência, com diversas pessoas de estados diferentes. É isso que é a vida. Não é ficar escutando a conversa de putinhas maconheiras em detrimento da família, que não são capazes de cuidar os seus traseiros. Enfeitem suas canetas. O Serginho acabou de descer de um treinamento de inglês que ele está fazendo. E estamos cheios de dificuldades, memorizando. Enfeitem suas canetas.
A vida é muito diferente do que essa programação. O acesso à informação vai promover que a estileira, o estilo de vida de cada um seja aprimorado segundo as suas necessidades. E a justiça também, por isso que eu não vou me cansar de dizer. Enfeitem suas canetas. Eu vou enfeitar essa pastinha hoje. Vou enfeitá-la bem enfeitadinha, porque eu pretendo fazer mais 2 vídeos para o Reni. Ontem eu só fiz um, então preciso fazer uns 5 vídeos hoje. Pelo menos esse mais 4. Para o Reni Batista Neto, né? Esse camarada que vai ter que entender o direito positivo, dispositivado, de trás para frente, e descobrir a justiça real no meio de tudo isso. Tá bem. Beijinho. E já estão indo ver como está sendo colocado. Está sendo adaptado aí na embarcação. Acho que é vidro que eles estão trocando lá. Então, o que não falta aqui é convivência social. Agora eles vão lá para uma convivência com um senhor de acima de 80 anos. É uma riqueza, é uma riqueza. Só de estar perto para essas crianças já é extremamente produtivo. Quando ele abre a boca, sempre tem uma história linda para acrescentar para a vida deles. Isso é a vida, senhores. Isto é a vida, e não essa perseguição obscena. Essa perseguição obscena, sexualizada, feita por essa covarde, de uma covarde, 2 professoras aposentadas, covarde, politiqueira, detratora da lei e da ordem, se escoram nas costas da bandida que cedeu esse suposto terreno aqui para botar tudo aqui para dentro e já planejam uma próxima para dezembro. Aí ficam olhando com cara de bunda para cima para as câmeras. Olha mesmo, suas caras de bunda. Tudo que vocês programaram será desbancado. Desbancador, custe-me o que custar, perante as regras e as normas, e se vocês não forem punidas, porque ninguém quer fazer nada, vai todo mundo para a galera, agora inclusive o Jorginho, nós vamos fazer a maior operação de todos os tempos. A primeira é libertar nossos filhos dessa porqueria chamada ensino. E a segunda é libertá-los dessas delinquentes, das quais nós protegemos eles com unhas e dentes. Fizemos de tudo, nos anulamos em dados momentos para poder protegê-los. E não vamos mudar o nosso modo de viver para facilitar para elas. Porque elas não conseguem provar a sanidade mental delas para ter qualquer relacionamento com essas crianças depois de tudo que fizeram. Beijinho, beijinho, enfeitem as suas canetas, enfeitem as suas canetas, enfeitem as suas canetas.